paz, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos matar um pouco a saudade da EBD, famosa Escola Bíblica Dominical, não é? E faz de conta que hoje aqui é a Escola Bíblica de quarta-feira, EBDQ, certo? Hoje, irmãos, dando sequência ao estudo da Palavra de Deus, eu sei que a maioria dos irmãos, às vezes, assim, me passa pela mente, não é, que seja assim. É bem difícil para alguns saberem, por exemplo, do que fala o livro de Levítico, por exemplo, não é? O livro de Números, Êxodo. O que significa Êxodo? O que significa Levítico? Não é? Deuteronômio. O pessoal até confunde com doutor. Onômio, né? Qual o nome do doutor? Doutoronômio, né? Então, muitos já ouviram falar até dessa palavra, Pentateuco, mas eu acredito que a maioria nunca parou para fazer um estudo mais acurado, né? Mais aprofundado, assim, procurando saber o significado das coisas. E eu acho tão importante, irmãos, nós dominarmos as Escrituras no sentido de lidarmos com ela com facilidade. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Inclusive, os mais velhos se lembram que essa musiquinha saiu na EBD. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonha, que maneja bem, que maneja bem, que maneja bem a palavra da verdade. Dá saudade? Dá, né? Os velhos tempos. Então, é um conselho de Paulo para Timóteo, que serve para nós. Procuremos-nos apresentar a Deus aprovado. Meus irmãos, eu fico imaginando se na porta do céu, para entrar no céu, Pedro, que é o chaveiro lá do portão celestial, brincadeira, ele falou, ele falasse assim, ó, para entrar no céu, vocês vão ter que fazer aqui, responder um questionário. Não é? E aí, naquele questionário, tivesse algumas perguntas lá. O que significa Pentateuco? O que Gênesis ensina? O que Deuteronômio ensina? O que Levítico ensina? Não é? Êxodo. Então, eu não sei se muitos ficariam no portão ali, não é? Ainda bem, irmãos, que a salvação não precisa disso, né, Rosinha? É pela graça. Senão a gente estaria perdido, lascado mesmo, não é? Então, irmãos, houve um desejo do coração da gente estudar um pouquinho isso hoje,
A Cristina falou que isso aqui é matéria muito grande, é muito extensa para estudar num dia só. Por isso eu fiz de forma bem resumida, para que a gente pudesse, então, fazer alguns comentários, mas pegar a ideia central. Vocês acham importante a gente conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia? O que vocês acham? É importante mesmo? Em que sentido é importante? Oi? Eles apontam para Cristo. O que mais? Sim, isso, mas assim, como a gente saberia se não tivéssemos uma literatura, né? Qual um outro motivo? Os 5 livros já? Olha aí. É. Uma questão histórica, né? Por exemplo, nós temos nos relatos a construção da arca. Por exemplo, é um dado curioso, arqueológico, né? Alguém poderia falar assim: ah, mas a arca é uma fábula que inventaram, tal, não sei o quê. Mas hoje já se prova que o relato da existência, da fabricação da arca, foi uma realidade. Então, conhecer os primeiros 5 livros da Bíblia, irmãos, é muito importante para nós. Se alguém nos questionar sobre a criação do mundo, o que nós vamos dizer? Que nós somos descendentes dos macacos? Que viemos, por exemplo, da a explosão lá, pronto, e aí nós viemos, né, da ameba, viemos lá do bicho do pau podre, né? Somos descendentes de peixes, não é? E assim por diante. Então, nos 5 primeiros livros, irmãos, nós temos muito material rico. Aliás, não existe outra literatura como a Bíblia. Mas assim, os 5 primeiros livros, eles são os primeiros a entrarem no rol. Não tem outra literatura, por exemplo, como Gênesis. Se tiver algum escrito a respeito de Gênesis, veio depois. Comentários, né, livros questionando, mas o primeiro relato está lá em Gênesis. Então, eu imprimi essa folhinha aí para a gente ter uma noção de cada livro, de cada um dos 5 livros, os primeiros livros, né? Então, olha, o Pentateuco corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, tradicionalmente associados a Moisés, e forma o fundamento de toda a revelação bíblica. Os historiadores, os pesquisadores, os modernos questionam, não é, a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia a Moisés. Então, isso aí, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, irmãos, porque aí é material, né, é extenso mesmo. Mas assim, tradicionalmente, é dada a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros.
como isso aconteceu? Moisés, ele, não é, ele vem bem depois, né? Bem depois de Adão, não é? E dos descendentes de Adão. Vai. Como é que Moisés ficou sabendo dos acontecimentos, né? Então, a gente vê o valor, por exemplo, da tradição oral. Certamente, Adão passou para os seus descendentes, que passaram para os seus descendentes, e assim foi indo, foi indo, foi indo. Por exemplo, a história de Noé, não é? Abraão, esses que vieram antes, não é? Eles ouviram dos seus antepassados e essas informações foram vindo de geração em geração. Então, isso é uma coisa muito difícil, irmãos. Reparem na dificuldade. Para a gente contar um relato direitinho de um acontecimento lá que nós presenciamos, por exemplo, certos detalhes se perdem. É o famoso telefone sem fio. Então, quando chega aqui, no final das contas, pode ter acontecido um monte de coisa que o autor não viu, não presenciou, que interpretaram de uma outra forma, chegou de um outro. Ah, não, ele contou assim, mas na verdade não aconteceu assim e tal. Então, se não é Deus preservando as verdades de geração em geração, aí a gente poderia até questionar. Mas até nisso, nós ouvimos o Francisco falando a semana passada, se não me falha a memória, essa manutenção do próprio Deus em escolher as pessoas, os fatos, porque certamente muita coisa aconteceu. Até vi um argumento de um estudante católico, valorizando mais a tradição, praticamente, do que a Bíblia, né? Falando mais do Novo Testamento e algumas doutrinas, né, do catolicismo. Ele estava dizendo justamente isso, que, por exemplo, no finalzinho de João, quem que poderia abrir aí no finalzinho do Evangelho de João, no último capítulo, a última parte? Olha só como esse é um assunto, irmãos, profundo, muito interessante, muito importante, seríssimo. O que diz aí? Quem pode ler bem alto os últimos versículos? Eu não planejei falar isso, mas isso. Lê o 24 também, por favor, pastor Walter. Pronto. Olha só. Vocês repararam que esse último versículo, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. É João falando aqui. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.
olha só a abertura que João dá aqui para a gente, de repente, viajar na maionese, inclusive. Muitas coisas que Jesus fez não foram relatadas no Evangelho, nos Evangelhos, aliás. Mas João está dizendo do seu Evangelho. E aí, se alguém aparece e diz assim, realmente não está escrito na Bíblia, mas que Jesus fez muitas outras coisas, e pensa nesse muitas coisas, muitas mesmo, que se fossem relatadas, João diz assim, talvez não coubesse, né? Não caberiam em livros, não caberiam nos livros. Então, isso aqui é preciso entender com muito cuidado, porque às vezes isso pode dar abertura, margem para muitas falácias, muitas mentiras, muitas fábulas. Por exemplo, acho que uma vez eu falei aqui, conta-se que Maria, quando trocava Jesus, e Jesus ainda era criança, quando trocava o cueiro, que é chamado de fralda, não é? Onde ela jogava, nasciam plantas ali. Ou seja, o cocô de Jesus, né, produzia milagres ali. É um lugar meio deserto, e aí saíram com essa conversa, né, que Jesus fez passarinhos de madeira e tocando nesses passarinhos eles saíram voando. Então, tem muita coisa que pode ser acrescentada nessa deixa de João aqui. Então, olha só, irmãos, se Deus não preserva, se Deus não cuida dessa área, o que nós podemos imaginar o quê? É por isso que muitos não acreditam na palavra de Deus, porque diz assim, foram homens falhos, então os homens esquecem, os homens erram, os homens são pecadores, eles falham nas escritas ali. Imagina passando cópia, depois o outro copiador, passando. Então, é um assunto bem delicado, que a gente precisa, assim, procurar entender com muito cuidado, com muito amor, com muito temor por Deus. E assim, reconhecendo que houve um trabalho fantástico da parte de Deus em separar pessoas, todas pecadoras, irmãos. Se alguém chegar para a gente e falar assim, a Bíblia foi escrita por homens pecadores. É verdade. Não tem um. Aliás, Jesus, que não tinha pecados, nunca escreveu um livro. Uma vez ele estava escrevendo na areia, né? Mas nunca produziu literatura, irmãos. Agora, aprove a Deus, foi da vontade de Deus usar pecadores e trabalhar na sua mente, no seu coração, não é? Para que eles pudessem ser canais de revelação divina. Então, Deus cuidou disso tudo, das pessoas, Deus cuidou dos relatos, o que entraria nas Escrituras, o que não entraria. Uma observação é que Deus não retirou os pecados dos pecadores na Bíblia. De repente, podia falar só coisa boa, bem, mas estão lá, os pecadores e seus pecados. Pessoas que Deus amou, como nos amou também, não é? Então, por isso que procurar entender isso, isso fortalece a nossa fé, não é?
a nossa crença, entre aspas, né, ela é mais alicerçada quando vierem nos interrogar, vierem nos questionar, a gente tem uma base um pouco mais sólida para responder, não é? Então, entrando em Gênesis, olha só. Sim, Pentateuco. Alguém sabe o que significa essa palavra? As duas partes dessa palavra? Penta. Sim, aliás, muita gente sabe por causa do futebol, né? O Brasil é penta, não é? 5 vezes campeão. Penta. Não foi mais para frente, não, né? Que eu me lembre. Foi, amiguinho? Só foi, ele é só penta, né? Hexa não, né? Ainda não. Vai ser difícil, hein? E teuco. Penta a gente já descobriu. E teuco. Livros, rolos, certo? Então, quando alguém... E essa palavra, ela é grega. Aliás, os livros, o nome dos livros da Bíblia são nomes gregos, certo? Os 5 livros foram nomeados por gregos. Então, Pentateuco significa 5 livros. E a ideia é os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é? Então, vamos para Gênesis. Gênesis, as origens. O tema principal do livro de Gênesis, origem do mundo, né, a criação, a origem do pecado e a origem do povo de Deus. Então, aqui, irmãos, a origem do mundo está lá, está o relato. O relato, irmãos, da criação do mundo, ele não é cronológico. A gente vai ver, por exemplo, no capítulo 2, a criação do homem. Depois a gente vai indo mais para frente. É isso mesmo, né, Francisco? Cadê aqui, olha? Ó, no 26, por exemplo, Gênesis 1, 26, diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, tal, 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 tal. Depois, ó, no capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, dá a impressão que no capítulo 2, Deus criou ali só no capítulo 2, mas no capítulo 1, o relato diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, várias coisas em Gênesis, principalmente no início, elas não são em ordem cronológica, né? Não tem uma sequência de tempo. Mas o autor resolveu escrever dessa maneira, porque ele está falando do relato da criação, no primeiro dia, segundo dia, tal. O homem foi criado em que dia? Está vendo? Ó, esse silêncio significa que a gente precisa estudar mais Gênesis. O homem foi criado no 6º dia, né? Então, a gente não vai entrar nesses detalhes não, mas Gênesis fala da criação do universo, certo? Da criação
a origem do pecado. Onde que surge o pecado, irmãos? Em Gênesis, no capítulo 3, não é? Está lá, no jardim, o homem e a mulher, e aí quem aparece? Satanás, não é? Satanás. Então, certos detalhes, irmãos, não vai dar para entrar aqui, não é? Mas, com certeza, Satanás entrou no jardim com a permissão de Deus, não é? Então, o pecado entra quando Eva, em desobediência a Deus, pega o fruto, come e dá ao seu marido. Essa é a origem do pecado, a entrada do pecado no mundo, no nosso universo aqui, né? Então, Paulo fala assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, onde que está essa história? Em Gênesis. Então, só lembrando, isso tem que gravar aqui, né? Gênesis, o significado, né? Está aqui, as origens. Então, é a origem do universo, da criação, está lá registrado a origem do pecado e a origem do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Em Gênesis. Oi? Não, o povo de Deus. Os hebreus, não é? Quando começa a criação do povo de Deus? Quando? Ou melhor, em quem começa o povo? Em Abraão. Abraão é o pai, não é, da nação israelita. Então, está aqui, olha. Capítulo 1 ao capítulo 11 é a história primitiva da criação do mundo, da queda do homem, do dilúvio, da Torre de Babel, que são histórias que os professores contam para as crianças, né? E são as histórias mais conhecidas. Eu não me lembro da gente não ter contado a história de Adão e Eva na escola bíblica, aqui na salinha, no cultinho infantil. É importante, irmãos, a gente saber. Até as crianças, né, quando aprendem essa matéria da criação, geralmente as crianças, os mais ligados, perguntam, né? Quem criou o mundo? Deus. Quem criou o homem? Deus. E quem criou Deus? Né? Desperta. Feliz é o pai e a mãe que conversam sobre isso com seus filhos. Né? Não fica naquela de, você está perguntando que você não tem idade para saber. Irmãos, quando uma criança faz uma pergunta dessa, é muito importante que os pais lidem com muito carinho a respeito disso. Embora não sabendo todas as respostas, mas significa que a criança, ela está querendo aprender. E às vezes uma resposta assim, não, Deus é o único que não foi criado. Assim, simplesmente assim, sem entrar em detalhes, a criança já se satisfaz com isso. Então, por isso que ele é Deus. Né? Isso dá margem para a gente já até acrescentar outros princípios, outras verdades, né? Certas doutrinas sobre a eternidade de Deus, o poder de Deus. Na cabeça da criança, certamente vai faltar alguma coisa, como às vezes na nossa. Por exemplo, Deus não tem princípio de dias, Deus não foi criado. Como é que a gente vai entender isso? Nós aceitamos pela fé, não é?
mas seria muito interessante, não é? Bom, os personagens principais de Gênesis, eu resumi aqui, né? Mas a figura principal, o primeiro homem, Adão, e a história de Noé. Por quê? Porque em Noé, irmãos, muita coisa acontece. Os povos são divididos, Deus resolve agir com juízo, né? O pecado tomou um volume muito grande e Deus resolveu intervir, não é? Separou Noé, com Noé fez uma aliança, não é? Deus preservou os animais, Deus preservou famílias, 8 pessoas. Então, a gente tem outros personagens também interessantes, mas assim, se alguém perguntar, né, sobre Noé, está em Gênesis. A história de Adão, está em Gênesis. Não é? E assim por diante. Adão e Noé. Do capítulo 12 ao 50, vem a história dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Ou o que é um patriarca? Sim, mas são aqueles. ah, oi? São considerados pais em algum momento. E nós temos uma listinha aqui, não é? Abraão, Isaac, Jacó, José. Então, são pessoas levantadas em alguns períodos que foram líderes, os líderes principais daquela época, daquela família, né? Então, quando lembramos dos patriarcas, são os mais antigos, os que deram início a uma nova geração naquela época, né? Então, Abraão, por exemplo, Deus falou a Abraão, Deus falou a Isaac. Aliás, o que Isaac era de Abraão? Filho. Quem era o irmão de Isaac? Ismael. Ismael é considerado um patriarca para os muçulmanos. Para nós, não. Né? Tá. Aí vem Isaac, vem a história de Isaac e tal. Isaac teve 2 filhos. Quem são os filhos de Isaac? O mais velho, Esaú e Jacó. Então, Isaac é considerado um patriarca também, porque a linhagem acompanhou ali, não é? Isaac faz parte de uma linhagem separada por Deus. Aí nascem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era um camarada muito estranho, pegou uma outra linha, formou um outro povo, inclusive, uma curiosidade, né? Não está assim muito claro nas escrituras, mas o Esaú, ele saiu fora, mas ele foi abençoado também, não é? Os descendentes dele, acho que foi Edom, não é? Ele que teve os descendentes 12 príncipes também, ou foi Ismael, mais para frente, Ismael. Então, aí se espalham. Aí Jacó tem quantos filhos? 12 filhos. E ele tem filhas também, né? Pelo menos uma ele tinha. Esses 12 se tornaram 12 cabeças, 12 tribos, não é? Então, o seu irmão, quem era o Ismael, hein? Ismael entra onde aí?
É lá de Abraão, né? É lá de Abraão. Ó, nós esquecemos de Ismael. Então, é sobre ele que os 12 príncipes tal. Aí vem o mundo árabe. É bem interessante isso, irmãos, não é? Já em Noé, os 3 filhos de Noé, ó, nós estamos em Gênesis, hein? Os 3 filhos de Noé, quem eram? Sem, Cã e Jafé, não é? Os 3 filhos, eles já se espalham. Um vai mais para o sul, o outro fica mais ali na Ásia, Europa, não é? Um outro fica mais à direita ali. Aí vem os povos. Lá em Babel, por exemplo, tem a questão das línguas, porque se falava uma só língua. E justamente lá no episódio de Babel, Deus então espalha, ou melhor, Deus faz com que as línguas, não é, é isso que vocês entenderam, né? É. Aí cada povo tem a sua língua. Irmãos, é bem interessante a história de Gênesis, é muito rica, não é? E aí, vamos lá. No capítulo 12 ao 50, a história dos patriarcas. Deus inicia seu plano de redenção, não é? Através de uma família, que é Abraão, Isaque, Jacó e José. Deus fez aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó, não é? E José, esse José é o José do Egito. Inclusive, lá perto do Valdeban, tem uma cidade chamada São José do Egito. Não é? Vem daqui, de José. Na época era o filho mais novo de Jacó. Depois de José, nasce mais um. Vocês sabem o nome do menininho? Benjamim, não é? E José conhece o Benjamim lá no Egito. Depois José morre e os seus ossos são trazidos, né, para Canaã, e ele é enterrado lá. Então, é uma história muito interessante. A mensagem central de Gênesis é: Deus inicia uma aliança prometendo terra. Nós vamos ver isso, Deus prometendo terra. A história de Abraão, por exemplo, né? Deus chamou Abraão e prometeu aquela terra para ele. Mas disse para ele: olha, só que os teus descendentes, eles vão para o Egito e depois de 400 anos eles voltarão. Mas Deus prometeu a Abraão aquela terra, né? Aliás, é chamada de terra prometida, porque Deus prometeu que daria aos descendentes de Abraão, não é? Então, Deus prometeu terra, descendência. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, não é bênção para todas as nações. Então, a aplicação aqui a gente poderia dar rapidamente, né? Deus conduz a história mesmo em meio a falhas humanas. Aliás, irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, né, a gente vê os relatos bíblicos. Eu posso imaginar o que aconteceu fora dos relatos bíblicos, né? As nações, guerras, costumes, crenças, a criação de deuses, a interferência de Satanás no meio desses povos também, gente adorando o que não era Deus, né? A gente vai vendo também nos relatos quantos povos da região ali adoravam outros deuses, né? Os filisteus adoravam deuses diferentes, os amonitas, amalequitas, os amorreus, não é?
não só deuses, mas deusas também, não é? E assim por diante. Deu para compreender mais ou menos, irmãos? É muita coisa em Gênesis, mas a gente podia ficar com isso, né? Deus inicia uma aliança com o seu povo, né? Começa lá, fazendo as alianças com Abraão, Isaque e Jacó. Aliás, essa expressão a gente vê, principalmente dos pastores mais antigos, quando eles oravam. Vocês lembram? Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Assembleia de Deus, lá, o pessoal da antiga lá, era assim, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nós adoramos o teu nome, Senhor. Se tornou uma expressão, mas muitos não sabem exatamente o que de repente estavam dizendo, não é? Mas quando a gente associa uma coisa a outra, não é? A gente vai ver que nosso Deus é um Deus de promessas. Deus é fiel ao cumprimento de suas promessas. Deus de Abraão, não é? Cumpriu as suas promessas a Abraão, mesmo Abraão não, ele tomou posse pela fé, mas o cumprimento das promessas se deu depois de quase 500 anos, não é? Lá em Hebreus vai falar isso, das pessoas que agiram por fé, viram de longe, não abraçaram a distância, ou seja, tomaram posse daquilo que Deus falou, mas eles mesmos não experimentaram fisicamente de algumas bênçãos, mas creram e foram justificados pela fé. E Abraão é o maior exemplo disso. Abraão viu a coisa de longe e creu na promessa de Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Não é? A fé. Aí Jesus, bem mais para frente, vai falar, não é? Sobre os filhos de Deus. Que os filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. Não é uma questão de sangue, não é só uma descendência física, né? Mas Jesus sempre se referiu os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem, não é? Então é muito interessante isso. Êxodo. O que significa a palavra êxodo? Saída, né? Então, tem a ver com a libertação e formação do povo. É outro livro, irmãos, que tem muita coisa para a gente ver. Hoje, olhando para o povo judeu, a história dos judeus, ela passa bastante pelo livro, nas festas, tal. Tem muito a ver com o livro de Êxodo. Então, o tema de Êxodo é Deus liberta Israel e estabelece a aliança. Então, quando falar em Êxodo, a gente tem que pensar assim: Êxodo é a história da saída do povo lá do Egito. E tem toda a história, a saída, o tempo que ficaram, as experiências no deserto, a abertura do Mar Vermelho, não é? Mas aí também tem uma coisa central. É no livro de Êxodo que Deus se revela, por exemplo, a Moisés, não é? Na sarça ardente, depois com as pragas no Egito, depois no retorno
Moisés sobe no monte Sinai e recebe de Deus os 10 mandamentos. Isso tudo nos faz lembrar de Êxodo, a experiência do povo resgatado do Egito, trazido agora para a terra prometida, a Abraão, lembra? Você ia falar alguma coisa, Ginaldo? A Páscoa, que é uma das festas, não é? Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, a gente vai ver aqui a escravidão no Egito e a libertação. Então, é a história da descida, não é? E da saída. O tempo que ficou lá, como ficou os filhos de Jacó, né? Então, a escravidão no Egito e a libertação. Os personagens principais aqui, Moisés e Faraó. Moisés se torna uma figura central do Antigo Testamento, justamente por causa da revelação da lei. Faraó é aquela figura que representa o próprio Satanás. Não é? Todo conceito que nós temos de salvação, por exemplo, nós fomos resgatados das trevas, como o povo de Israel foi resgatado do Egito. Nós éramos escravos do diabo. O povo era escravo de Faraó. Então, há uma relação muito interessante na nossa linguagem, inclusive. Não é? Cristo, ou melhor, Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é? Então, são expressões que nos fazem lembrar essa relação do povo se tornando escravo, sendo liberto também. Então, a teologia, ela esbarra nesses exemplos do passado aqui, não é? Moisés, Faraó. A manifestação poderosa de Deus nas 10 pragas. A manifestação poderosa de Deus no deserto, na abertura do mar, na transformação da água, não é, amarga em água potável. Que mais? Deus abrindo a rocha para matar a sede do povo, Deus enviando as codornizes, não é? O maná. Então, tem a ver com todo esse trajeto, o livro de Êxodo aqui, não é? As festas foram baseadas, algumas festas foram baseadas nisso também, a Páscoa, que nós comemoramos, não é? Tem a ver com a saída, aquela noite fatídica da saída do povo de Deus de lá, a aspersão do sangue, a morte do cordeiro, não é? Os pães sem fermento. O Novo Testamento faz menção de tudo isso. Olha como é importante a gente saber desses detalhes lá atrás, porque tem relação com o plano de redenção. Não é? Por exemplo, quando saíram de lá, eles mataram o cordeiro, aspergiram o sangue nos umbrais das portas. Não é isso? Mas também foi dada uma ordem para eles fazerem pão sem fermento, porque não daria tempo de fermentar tal. Aí o apóstolo Paulo vai falar lá na frente. Então, hoje a nossa festa, a festa, inclusive, do Cordeiro Pascal, ela deve ser uma festa com os ázimos, os pães, né? Os ázimos da verdade, uma coisa assim. Então, tudo isso está relacionado com os acontecimentos lá atrás. Então, o caminho pelo deserto, não é? Do capítulo 13 ao 18, a gente vai ver esse caminho pelo deserto.
capítulo 19 ao 40, Deus estabelece a aliança no Monte Sinai. Se alguém quiser saber, não é, por exemplo, onde que Deus deu as tábuas para Moisés? Em Êxodo. Está lá em Êxodo. Pode demorar um pouquinho para achar, mas está lá, capítulo 19 em diante. Não é? Os 10 mandamentos, Deus faz uma aliança com o seu povo, não é? E nessa aliança, então, a gente pode chamar de aliança, de pacto. O que mais? Uma outra palavra para lembrar esse acordo, vamos dizer assim, de Deus com o povo, não é? Deus se manifestando e manifestando a sua vontade e esperando que o povo faça a sua parte também. Toda aliança que Deus faz, não é? É claro, uma aliança envolve duas partes. Deus faz a sua parte e espera que o povo faça a sua parte. Nessas alianças, irmãos, só Deus não falhou. Em todas as alianças, a perfeição está em Deus. A manutenção da palavra, a sua fidelidade, a sua lealdade ao que Ele mesmo se propôs, só está com Ele. A outra parte só furou. Só furou. Que é o homem, né? E mesmo assim, Deus persegue o seu povo porque Ele é um Deus amoroso. Então, a mensagem central, aqui no finalzinho da página, de Êxodo, Deus salva o seu povo para viver em aliança com Ele. Oi? Sim, a construção, não é? Está ali também. Embora a gente vá ver algumas explicações maiores no próximo livro, que é Levítico. Então, agora indo para o Levítico. Quando a gente lê Levítico, eu não sei se alguém já parou para pensar, mas tem a ver com a família sacerdotal, que nasce em Levi, um dos filhos de Jacó. Não é? Então o sacerdócio começa ali. Aí, da tribo de Levi, nasce Moisés, ou melhor, nasce Arão, Moisés e Miriam. Não é? E Deus estabelece um acordo com Moisés, claro, com o povo, mas quem encabeça é Moisés. E quer que Arão seja o sumo sacerdote, não é? Então, quando olhamos para o livro de Levíticos, a pegada, irmãos, assim, Deus se manifesta nessa época, mostrando a sua santidade e exigindo do seu povo que seja santo também, né? Aquele versículo, sede santos, não é para torcer para o time dos santos, né? Sede santo, nada a ver, ainda mais na atualidade, mas sede santos como eu sou santo. Então, irmãos, é impossível. Como ser santo como Deus é santo? Explica para mim aí. Oi? Não dá. É impossível. Não é? Mas é uma ordem a perseguir, irmãos. É interessante isso. Nós nunca conseguiremos ser iguais a Deus, e longe de mim o ser igual a Deus. Satanás, que ser igual a Deus, se lascou, não é? Mas assim, é como se Deus dissesse: olhem para mim, me obedeçam,
não é? Procurem ser parecidos comigo. É nesse sentido. Sede santos como eu sou santo. Então, se a gente abrir em Levítico, vamos lembrar de santidade. Deus se manifesta dessa forma, pedindo para o povo olhar para Ele e seguir a Ele, obedecendo a Ele. Então, o tema, como um povo pecador pode viver diante de um Deus santo? Aí, esse livro, ele é cheio de regras. Cheio de regras. Levítico tem que lembrar a gente. Existem regras. Deus, ele quer regrar o seu povo, estabelecer limites, comportamentos, não é? Quer dar uma direção ao povo, estabelecer um regime, não é? Para que aquele povo viva de acordo com a sua vontade, o seu querer. Levítico vai lembrar bem disso, e a gente vai ver no livro de Levítico que bem no início do sacerdócio, quando Deus estabelece, né, Arão como sacerdote, e sua família era uma família de sacerdotes também. Mas aí, me parece que já de cara, os seus 2 filhos, Nadab e Abiú, já desmantelam o negócio. Ou seja, a família que deveria ser um exemplo, deixou de ser, pelo menos aí nessa época. Não é? O que eles fizeram? Eles entraram já no tabernáculo construído, entraram para executar o serviço sacerdotal. Lembrando que o pai era sumo sacerdote. E só para a gente lembrar, só um sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, onde a arca da aliança estava, não é? Os demais sacerdotes, eles atuavam até a cortina. Depois da cortina tinha a arca. Mas antes da cortina, só os sacerdotes podiam lá trocar os pães, entrar com o incenso, trocar os pavios, colocar óleo, né, ali no candelabro, só até ali. E todo o fogo que deveria ser levado para acender o candelabro ou acender o incensário, tinha que vir lá do altar do holocausto, onde eram realizados os sacrifícios, não é? A brasa tinha que vir dali, o fogo tinha que vir dali. E esse Nadab e esse Abiú, eles entraram naquele recinto com fogo de origem estranha. O texto não diz de onde eles pegaram fogo, mas certamente não foi do altar. Isso, irmãos, nos traz uma lição muito importante, uma aplicação aqui espiritual. Ou seja, ao entrarmos, não é, coletivamente na presença do Senhor, a gente não pode entrar com fogo estranho. E o que a gente tem visto aí é muito fogo, mas é muito fogo estranho também, que não glorifica a Deus. Não é? Às vezes significa, entrar com fogo estranho significa entrar do jeito que eu quero. Muito perigosa essa frase, assim, não é? Cada adorador tem a liberdade de adorar a Deus do jeito que quer. O que vocês acham dessa frase? Eu sou livre em Cristo, então eu tenho liberdade de adorar do jeito que eu quiser. O que vocês acham dessa frase? Boa? Espiritual? Baseada na liberdade cristã? E aí?
Me ajuda aí, irmãos. Não é? Então, mas assim, o que eu penso também, irmãos. Oi. Então, mas assim, então qual é o padrão, né? Eu acho essa frase muito perigosa. Se apoiar na liberdade cristã. Aliás, Paulo fala isso, que nós não devemos usar da liberdade que temos para produzir problema, para escandalizar outros, né? E assim por diante. Eu temo, irmãos, que de uns tempos para cá, é, não é assim, as igrejas, vou falar de denominações. As denominações estabeleceram certos padrões que nem sempre tem a ver com o que Deus requer. Posso usar alguns exemplos, né? É, há um tempo atrás, a mulher não podia cortar o cabelo. A mulher não podia usar calça comprida. Os homens não podem usar bermuda. E aí? Pregadores não podem ter barba. Mulheres não podem. Aliás, a maioria é para a mulher, né? As proibições. Para o homem está tudo bem, mas para as mulheres, sinto muito, minhas irmãs. Mas acho isso tudo errado. Mas é, isso era um padrão de Deus ou isso foi criado pelo homem? Não é? É um assunto difícil também, porque em nome, por exemplo, do zelo, né? Do zelo, muita coisa foi criada, que é o chamado zelo sem entendimento, né? Então, muita coisa errada foi introduzida no seio da igreja com cara de santidade, mas no fundo, assim, há uma hipocrisia, né? É o que aconteceu aqui, nessa época, nessa geração, com Nadab e Abiú. Eles sabiam das regras. O fogo tem que vir do altar, senão é fogo estranho. E eles fizeram do jeito dele. Então, isso nos traz uma lição, irmãos. Precisamos ser muito cautelosos, porque às vezes nós estamos adorando a Deus de um jeito muito pessoal. Na minha mente eu crio uma imagem de Deus que Deus gostaria de certas coisas, de outras não, e eu vivo em função daquilo que eu acho que o meu Deus requer de mim. Isso é idolatria. Porque se tem um outro Deus fora do único Deus, o meu Deus que eu criei, é problema. É problema. Vocês não acham? Né? Aliás, eu acho que todos os falsos deuses foram criados dessa forma, com a influência, inclusive, de Satanás pelo pecado. Não é? Então, é uma complicação. Eu vou parar aqui no livro de Levítico, Mindinho. Depois você continua, por favor, na próxima. Você dá
continuidade. Então, irmãos, no livro de Levítico, grande parte do livro consiste em leis. Nós vamos ver as leis lá, principalmente com relação à família sacerdotal, não é? O que eles podiam vestir, o que eles podiam comer, o que eles não podiam tocar, o que eles não podiam beber, não é? E assim por diante. Então, eram regras rígidas, demonstrando que a família sacerdotal, ela era uma representante de Deus no meio do povo. Então, caberia à família sacerdotal ser uma referência para o povo. O povo olhando a vida, o comportamento, a santidade da família sacerdotal, procuraria fazer o mesmo. Essa é a pegada de Levítico. Mas aí já começa errado, não é? E aí Moisés fica muito irritado, porque eles são fulminados, né, lá dentro do santuário, e Arão fica arrasado também, os seus 2 filhos. Depois são substituídos por mais outros sacerdotes. A figura central aqui é Arão, porque ele é o sumo sacerdote, ele foi consagrado ao sumo sacerdócio, né? Então, os temas principais, os sacrifícios. Irmãos, tudo relacionado que tipo de animal, como deveria ser sacrificado, em que dia ele devia ser levado lá, o sangue desse animal, como era tratado, não é? Tudo relacionado aos sacrifícios, às ofertas, não é? De acordo com a exigência de Deus. Então, a expiação pelo pecado, como ela deveria ser feita, todo o serviço no santuário, realizado pelos sacerdotes, não é? Está ali em Levítico. Tudo que nós desejamos saber, como é que era feito o perdão de pecados, pecados voluntários, pecados involuntários, como devia ser o procedimento, colocar a mão sobre a cabeça do cordeirinho, não é? A transferência do pecado, a oração, a degola dos animais. Havia um grupo que cuidava do corte, não é? Até hoje, por exemplo, a carne que é exportada do Brasil para Israel, por exemplo, vem especialistas de Israel para cá para conferir a qualidade da carne e como os animais são mortos, sacrificados aqui no Brasil. Então, toda a carne que é exportada para Israel tem que ser um corte, todo o sangue tem que ser derramado do jeitinho que eles querem. Da onde vem isso? Vem de lá. Levítico, não é? Então, além de tudo que foi passado até Moisés, né, oralmente, agora tem é uma outra fase, é uma outra época. Então, não só o que chegou até Moisés, mas agora de Moisés para frente, Deus vai se revelando. Lembrando, irmãos, que a revelação de Deus aos homens, ela acontece de forma progressiva. Então, a gente vai ver uma ação de Deus lá em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, depois em Números, Deuteronômio, até Cristo. A gente vai vendo uma revelação progressiva, né? Alguns dizem hoje assim, não, o Deus do Antigo Testamento era muito cruel. Não é? Esse é um pensamento corrente aí.
Agora em Jesus, não, em Jesus é tudo amor, paz e amor, vale tudo, porque Ele é amor, né? Então, por isso que é bom a gente conhecer é, 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 essa revelação progressiva, porque aí é, a gente responde e crê de uma forma mais sustentável, vamos dizer assim, não é? Não fica uma coisa solta. Então, o versículo-chave do livro de Levíticos é: sede santos, porque eu sou santo. Está lá no capítulo 19. E, segundo o que eu procurei, o ritual mais importante do calendário israelita é o dia da expiação. Era aquele dia anual, que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo onde estava a arca. Então ele entrava com uma bacia com sangue, né, e um hisopo, que eu imagino ser um maço de algumas plantas lá, e ele entrava, e lá ele intercedia pelo povo, espargia o sangue nas pontas da arca, clamava a Deus, e quando ele saía diante do povo que estava no pátio, né, lá do tabernáculo, e ele dizia: meus irmãos, Deus perdoou os nossos pecados. Era assim que acontecia. E aí a turma fazia festa, comia, bebia, e assim, as famílias se reuniam, porque assim, de todos os lugares, não é? Assim, nessa época, não era tão longe assim. As tribos ficavam, não é, separadas assim, 3 de um lado, 3 do outro, 3 daqui, 3 dali. E o santuário ficava no meio. Então, todo mundo vinha ali e fazia a festa, que é o Yom Kippur, é a festa o dia da expiação. É quando todo mundo voltava para casa com a consciência de que Deus havia perdoado os seus pecados. Então, até hoje é uma festa muito especial lá em Israel. Então, a mensagem central, irmãos, terminando o Levítico, é essa: Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Essa é a pegada de Levítico. Fala, meu Antônio. E ser perfeito. Não é? É. Então, Abraão foi perfeito? Abraão não foi perfeito, mas ele ouviu Deus falar. Rapaz, você precisa andar na minha presença, ser perfeito. Seja homem de Deus, cumpra aquilo que você se propôs a fazer, não é? E a bênção vem daí. Então, irmãos, Gênesis, toda a criação, não é? Deus criou todas as coisas, o pecado é relatado ali, e até a promessa de redenção está em Gênesis também, quando Deus diz para a serpente, não é? Que o filho da mulher, o descendente da mulher, pisaria na cabeça de Satanás. Então, já é uma promessa de redenção aí. O pecado entra, mas aí entra também o propósito redentivo, salvífico de Deus. Então, o pecado, ele é tratado. Por isso mesmo que Deus cobre
o casal com peles de animal, não é? E mais para frente, então, Abel sacrifica. Então, já desde o Gênesis, a gente aprende que Deus já tinha preparado um Salvador para o pecador. Então, louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Ficou muito maçante? Não? Tá bom, depois o Minguinho continua. Fala, Samuel. Não, você acha que Lucas escreve tudo? É essa a pergunta? Então, mas olha só, são duas coisas diferentes na minha visão. Primeira, João está dizendo, se fosse escrever tudo, eu temo que não daria. Aí vem Lucas e disse, ó, eu escrevi tudo que, não é? Aliás, Lucas está dizendo de tudo que ele investigou, não é? E acho que o que foi escrito em João, em Mateus, em Marcos e em Lucas, e em Atos, é o suficiente para o nosso conhecimento com relação à nossa salvação, né? Eu acho que tem muita coisa que Jesus fez mesmo que nós nem imaginamos, nem imaginamos. Não, não, eu entendi. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. É isso? Não, sim. Mas aí você entendeu o que eu falei ou não? Eu acho que Lucas escreveu tudo o que ele conseguiu saber, porque ele saiu como um investigador mesmo, perguntando para um, para outro, tal, né? E em Atos, ele vai contar mais as experiências dos apóstolos, não é? Então, até o Pentecoste, Lucas conta do que Jesus fez, até a, a ascensão, né, de Jesus. Depois, o que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, faz por meio dos apóstolos, né? Mas é daí para frente. Daí para trás, em João, voltando a João, com certeza tem muita coisa que nós talvez nunca saibamos, né? Não há outros registros. Aliás, até os 12 anos você não tem praticamente nada de Jesus. E aos 12 você tem algumas coisinhas. Dos 12 aos 30 também não tem. Há um silêncio aí, né? Eu fico imaginando o que pode ter acontecido nesses 30 anos de Jesus aí, né? Muita coisa interessante, importante. Tá certo, irmãos? Vamos ficar em pé? Aí, se alguém tiver alguma pergunta, Minguinho vai estar na próxima quarta aqui para responder. Certo? Se, irmãos, volte para casa, tendo um tempinho, volta lá, investiga melhor. Se tiver alguma curiosidade nesses 3 livros, venha com perguntas. É tão legal quando os irmãos participam, fazem pergunta, nos ajuda. Não significa que nós vamos responder todas, mas fica tão gostoso assim, né? Um pergunta, o outro cruza
Aí isso é da hora. Tá certo? Senhor, nós te agradecemos por este